arquiteta Catarina Napoleão, muito obrigado por nos receber nas suas instalações. No fundo, o que nos interessa é ouvi-la explicar-nos, fazer uma sinopse da tertúlia que nós vamos realizar no dia 30 de maio de 2012, em que o tema é como provar um bom vinho. Antes de entrarmos na sinopse, eu gostava de lhe perguntar que nos explicasse uma diferença entre enófila e enóloga. Exato. São duas palavras têm o mesmo som, mas têm significados completamente diferentes. Exatamente. Muito bem. Assim, enólogo é aquele que estuda, que tira um curso superior e que aprende a cuidar da vinha e a fazer o vinho. Enófilo é aquele que estuda sobre o vinho, mas não na ótica profissional, sim numa ótica mais pessoal, ou seja, por gosto pessoal, não por questões profissionais. A diferença é também, costuma-se dizer que o enólogo faz o vinho, o enófilo bebe. Muito bem. E agora, dado que as suas habilitações literárias são de arquiteta, como é que uma arquiteta vem parar a área dos vinhos, por exemplo? Pode fazer o favor de nos explicar? Isso é realmente um negócio de família. É assim, antes de ser arquiteta já trabalhava com vinho. Os meus avós eram os dois produtores de vinho. Ainda hoje o meu pai é produtor de vinho. Fundou esta empresa já há quase 40 anos e eu nasci no meio dos vinhos. Realmente, muito antes de ser arquiteta, já era enófila. Muito bem. Agora, realmente, em relação à sinopse, quer fazer o favor de nos dar então uma ideia do que é que espera apresentar na tertúlia? O foco principal é como é que se deve provar um vinho, porque muitas vezes as pessoas, ao não saberem provar um vinho, não o sabem avaliar corretamente. E é importante e é relativamente simples, basta saber uma série de técnicas para que se consiga fazer uma avaliação correta. Vou também falar da diferença entre enófilo, enólogo, sommelier, escansão. São uma série de palavras que têm a ver com o vinho, que as pessoas já ouviram falar, mas não sabem ao certo o que é que quer dizer. Também vou falar de se deve ou não decantar um vinho, se devemos guardar ou não um vinho, porquê guardar ou não, que tipo de vinhos podemos guardar e durante quanto tempo? E durante quanto tempo? Como é que nós nos podemos aperceber disso com a prova, ao provar um vinho? Exato. Os vinhos ainda hoje têm, ou seja, há uma reserva chamada pé, ainda continuam ou não tanto? Também têm, é assim, isso é muito bom sinal. Só evolui, ou melhor, só melhora em garrafa, um vinho que tenha depósito, ou que ganha depósito, quer dizer que não é completamente filtrado. Um vinho completamente filtrado perde toda a sua capacidade de evolução. Eu lembro-me de notar isso, mais esse pé no vinho do Porto, por exemplo. Pronto, porque os vintages não são filtrados. E alguns LBVs também são muito pouco filtrados. Os portos jovens normalmente são muito filtrados, mas também não evoluem. A sua apresentação vai ser feita através de diapositivos. Sim, e depois acompanhados dos seus comentários. Exato. Os PowerPoint já tínhamos mais ou menos falado que deverão ter a duração de 30, 35. Exato. Muito bem. Agora, relativamente à harmonização do vinho-comida, concorda com esta harmonização? Perfeitamente. Muitas vezes as pessoas dizem, então, numa ocasião provaram um vinho e noutra ocasião provaram o mesmo vinho e uma vez soube muito bem e outra não soube. E isso depende realmente do que acompanha o vinho, da temperatura a que ele é servido, que muitas vezes não damos importância, é importantíssimo,
mas realmente a comida é muito importante. E a regra base é muito simples, que é a intensidade do vinho tem que estar adequada à intensidade da comida. É correto dizer vinho branco fresco, vinho tinto natural ou Não. assim? É mais assim e às vezes muito pouco correto. É assim, um branco deve ser fresco, não deve ser gelado. Porque se for gelado perde qualquer sabor que tenha. Ou seja, qualquer coisa muito gelada, perdemos todos os aromas. E o tinto, se tivermos de verão, isto com 30 graus, a temperatura ambiente é elevadíssima. O vinho está, só liberta álcool, só sabe a álcool porque tem calor a mais. Precisa de estar a uma temperatura aproximadamente uns 18 graus. E como é que explica, por exemplo, nós bebemos determinado vinho e de repente sentimos que a nossa face fica ruborizada? O que é que isso quer dizer? Tem mais álcool? Há ali qualquer adulteração? Não, isso não é sinal de adulteração. Tem muito a ver com características de cada pessoa. Não tem a ver com o vinho. Tem a ver também com um vinho mais alcoólico. Pode ser, é assim, há vinhos, no vinho a diferença de 2 graus, um vinho de 13 ou um vinho de 15 graus, é uma diferença enorme. Não é igual a ter 2 ou ter 3 graus. É muito diferente ter 3 ou ter 15. Muito bem. E em relação ao uso do copo do vinho, há algumas características? Sim. Existem alguns preconceitos e alguns conceitos errados. O copo de vinho primeiro deve ser completamente transparente, não deve ser com relevos, nem com desenhos, nem com coisa alguma para que nós possamos observar bem o vinho. E tem que deixar uma auréola, não é? Aqui nesta... Exato. Esta auréola depois também irei falar que nos identifica, conforme a sua espessura, o grau de álcool que ainda não está processado. Muito bem. Agora, é assim, este copo que aqui temos é um típico copo de prova de vinhos, não é um copo típico para beber vinho. Pois, é diferente. para acompanhar uma refeição. Estivemos aqui a falar de vinhos bons. E o que é um mau vinho? É um que custa, por exemplo, €1 ou é um... Qual é a diferença entre um bom e um mau vinho? Pelo valor? É assim, hoje em dia já se faz pouco mau vinho. O vinho é manobrado, entre aspas, é manipulado em adega. Para mim um bom vinho é um vinho que tem terroir, quer dizer que tem características da própria região e que não são adulteradas de forma a ser sempre linear. O interessante no vinho é descobrirmos sabores diferentes cada vez que abrimos uma garrafa e não ser sempre tudo igual e abrimos e não estamos à espera de nada de novo. Isso não é nada interessante. Um bom vinho deve ter, sem dúvida, persistência. Quando o bebemos, existe uma coisa que se chama PAI, que é a intensidade aromática e o tempo que nós sentimos ainda ao vinho da boca depois de engolir. E em relação a como é que combina o vinho e a saúde? O que é que acha desta... Sempre se ouviu dizer e acho que existem realmente estudos que está confirmado, pelo menos numa determinada área sim, depois em outras não há certeza, são algumas suposições. É assim, não há dúvida que o vinho tinto tem um elemento que são os taninos, e os taninos têm um componente que, junto com o álcool, e não isoladamente, porque este componente que existe nos taninos existe em muitas frutas, mas ao estar no vinho está numa concentração muito maior e está juntamente com o álcool, faz um efeito completamente diferente. Não há dúvida que, e isso está provado, quem bebe um copo de vinho, um copo que é até máximo 200 centilitros, quem bebe um copo de vinho à refeição, basta uma refeição, não tem o colesterol regulado.
Porquê? Baixa o colesterol mau e aumenta o colesterol bom. Limpa a gordura do sangue. Agora, mais outras, há quem diga que até faz bem ao cancro. Agora, essa parte eu já não sei. Sei também que é formadora. Os seus alunos são mais alunos ou alunas? Por acaso, são mais alunas. Nota-se assim, que a mulher então está a querer impor-se neste tipo de negócio? Talvez, não? Sim. Embora eu penso que é 50%, 50-50. Existe muito mais interesse por parte das mulheres. Hoje em dia existem, se há 10 anos atrás, enquanto vendedores, por exemplo, de vinho, de empresas, se calhar 80% eram homens, hoje em dia são se calhar 50%, porque as mulheres vendem mais vinho do que os homens. Porque ainda os donos das casas são muitas vezes homens e então é preferível ter uma vendedora ser uma mulher. Pois. E tem depois o feedback desses formandos? Sim, normalmente o que acontece é que as pessoas têm ideia e têm um preconceito relativamente ao vinho. Dizem, eu não sei se é bom vinho, se é mau vinho, eu só sei se gosto. E muitas vezes o importante é saber que tipo de vinho é que a pessoa gosta. E se aprender a provar, já sabe quando vai comprar, já vai saber comprar um vinho que goste. Que isso é o que é importante, claro, que é realmente. O que é importante, isto é desmistificar um bocadinho o conceito do vinho e às vezes também, eu gostava só de focar, as pessoas não irem só atrás do que as revistas dizem. Porque as revistas vendem publicidade também. Muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu espero que... Eu, por mim, eu acho que foi muito interessante e gostava então de terminar a nossa conversa com uma saúde aos tertulianos e a todos nós, prosperidade para todos, e faço votos que a tertúlia do dia 30 de maio de 2012, na Sociedade Musical Odivelense, seja um êxito a juntar a tantos outros. Portanto, muito obrigado. Muito gosto. Obrigada. Temos que...